Versículo 1 já fala: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco, né? O aprisco é um lugar onde é cuidado as ovelhas, né? Mas no aprisco ficam todas as ovelhas situadas dos bairros ali, né? Das cidades, né? É um lugar onde todas ficam no mesmo lugar para descanso e para que fiquem, né, seguras, né? Então é um lugar seguro, um lugar de abrigo, é um lugar onde ficam as ovelhas. Mas traduzindo para a igreja, é o seio da igreja, né? É o seio da igreja. O versículo 2 ele diz assim: aquele porém que entra pela porta, e olha só, a gente leu aqui Jesus depois, né, traduzindo isso aqui para aqueles que não haviam entendido, quando ele disse no versículo 8 e também no versículo 9, de que ele é a porta. Porém, há aqui uma condição, né, uma condicional: aquele porém que entra pela porta, ou seja, entra por Jesus, esse é o pastor das ovelhas. Aqui está falando de legalidade e legitimidade, né? Aquele que entra por Jesus, pela porta. No versículo 3 diz assim: para este o porteiro abre. Olha só que interessante. A palavra de Deus está falando aqui, primeiro, que ele é a porta. Agora está falando aqui no versículo 3: para este o porteiro abre. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui está tratando de uma hierarquia que existia dentro daquele contexto de aquela pessoa que ia buscar as ovelhas. Havia uma porta para isso e havia um porteiro, né? Então tratava-se de uma hierarquia, né? No caso, o pastor, o porteiro, o pastor, a porta e o porteiro. Diga: pastor, porta e porteiro. Então, Jesus está falando aqui: eu sou a porta, e aqui o texto na hierarquia fala de porteiro e pastor. Ou seja, há uma identificação, há um reconhecimento, né? Não somente um reconhecimento facial e da sua hierarquia, mas também pelo cuidado que ele tinha pelas ovelhas. Porque se você se lembrar daquilo que a gente leu, fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Olha só que interessante. Nós estamos falando de animais irracionais. Nós estamos falando de animais irracionais. O que quer dizer isso, pastor? Você aprendeu na escola, né? Nós somos animais, né? Assim eles nos catalogaram como animais racionais. E os outros animais, né, bichos, são seres irracionais, ou seja, eles não pensam naquilo que eles vão fazer. Mas você já deve ter se questionado sobre isso também, né? Na sua casa, fala: poxa, mas eu falo para o meu cachorro, vem, ele vem. Eu falo, deita, ele deita. Eu falo para o meu gato, vem aqui, ele vem. E você fala: meu Deus, o que é isso? E olha só, o texto está falando de que as ovelhas, elas, ao ouvirem a voz do seu pastor, elas seguem. Lembre-se de que eu falei, eu estou tentando falar menos né e menos ou seja, tá? Então eu estou me segurando aqui para não falar tanto né e tanto ou seja. Lembra que eu falei que todas as ovelhas ficavam no mesmo lugar, num aprisco? O que diferenciava uma ovelha da outra não eram somente aquilo que elas tinham, a sua lã, a sua roupa, mas o que diferenciava uma ovelha da outra era justamente na hora em que o pastor chegava na porta e o porteiro abria. E sabe o que o pastor fazia? Ele falava: vem. E o texto diz de que aquele pastor, ele vira as costas e sai andando. E sabe o que acontece? As ovelhas que são desse pastor começam a seguir ele. E aí ele começa a ir. E as ovelhas vêm vindo atrás. Então não é somente um reconhecimento: aquela é minha, não. Existe algo muito maior, que é a voz. Mas é só isso? Não. Talvez pelo cuidado, porque como eu disse, são seres irracionais. Por que o seu cachorro te ama e quer deitar com você na cama? Porque você dá carinho para ele o tempo todo.
porque você cuida dele, porque você abraça, você beija, você dá comida, você dá água. Você lembra mais de dar ração para ele do que para você mesmo. Não ração, né? Mas comida. Então você lembra mais dele. Ai, será que meu cachorro já comeu? E aí você não lembra se você deu comida ou não. E você vai lá, enche a mão de novo, enfia comida para o cachorro de novo. Daqui a pouco o cachorro está desse tamanho. Então ele te conhece não só pelo nome. Então as ovelhas conhecem não só pelo nome, mas por se identificar, por reconhecimento da voz, mas também pelo trato, pelo carinho, por abraçar, por beijar, por cuidar. Versículo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, é o que eu acabei de dizer. Depois de dizer, ele vira as costas e sai andando, e as ovelhas, vão atrás dele, e as guia, vai adiante. Ou seja, falei um primeiro, ou seja, ele não as empurra, ele não as toca, ele simplesmente se vira e vai adiante. Versículo 5, diz que elas não seguem um som estranho. Então olha só que legal o convívio deles, que ele chegava, simplesmente falava, o porteiro abria a porta, e elas saíam caminhando atrás daquela voz daquele porteiro, do pastor, né? Os irmãos estão me entendendo? Diz amém. Então eu vou recapitular. Jesus, ele é a porta, no versículo 7. No versículo 9 ele reafirma, dizendo: eu sou a porta. Mas eu quero identificar mais coisas com você aqui. O versículo 10, como é bem conhecido, né? João 10:10, quando você ouviu um pastor dizer, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aqui está falando do oposto da questão desse pastor que estava indo buscar as suas ovelhas, né? E quando a gente se trata do mundo espiritual, né, se tratando de uma fala do mundo espiritual, de outro âmbito, a questão roubar, matar e destruir, ela toma outras proporções. Porque, irmãos, pensa comigo, o diabo quer me ver morto. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas se ele conseguir te matar em vida, para ele é mais satisfatório ainda. Se ele conseguir te amassar, te apertar ao ponto de você se sentir roubado, mas roubado em quê? Na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua fé, na sua vontade, no fazer em parar. O que mais o diabo tem usado ultimamente em relação a você, a sua vida, ao momento de hoje, a este século, a esse tempo? Roubar a nossa mente. E como é que ele faz isso? O celular tem sido uma das maiores armas do diabo nos últimos tempos. As séries. Ô pastor, que isso, hein? Vai falar de série agora? O pastor nunca assistiu? Claro que já. Mas a gente está falando de equilíbrio e proporção. Se você tem dado a mesma atenção, ou às vezes maior, para as suas séries, para o tempo que você gasta com isso, ou o tempo que você gasta com Deus. O tempo que você gasta alimentando a sua alma, ou simplesmente alimentando o seu corpo. Porque enquanto você assiste uma série, você já fala para o marido: estoura uma pipoca, põe manteiga, põe sal. Aí você fica deitado, aí fica retendo líquido. Aí você fica ali se segurando e assiste outra. E tá legal, tá legal. Assiste mais um, não é assim, ô, jovens? E assiste mais, não, é de 30 minutos cada um, dá para assistir mais um. Aí você assiste mais um, e quando você vai ver são 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então quando se trata de roubar, matar e destruir, como eu disse, pode ser a sua fé, os seus sonhos, o seu desejo, a sua vontade, tirar a sua paz, destruir a sua família, destruir principalmente o reino. Por que, pastor, principalmente? Porque acredite, queridos, quando ele afeta um cristão, quando ele tenta apertar e atingir um cristão,
a maior preocupação dele não é você, ou sua casa, ou sua família. Ele quer te desestruturar, porque te desestruturando, ele desestrutura o reino. Porque o que importa para nós é o reino. Porque o que importa também para o diabo é o reino. Mas no sentido oposto, de destruir o reino, de acabar com o reino. Se você estava se sentindo importante o suficiente para dizer assim, o diabo quer acabar comigo. Não, querido, não é somente com você. É porque ele sabe que acabando com você, ele destrói você, a sua família, os seus sonhos e muitas coisas. E dentro desse contexto todo, ele destrói o reino. Porque o alvo principal dele sempre vai ser o reino. Nunca será você. Nunca vai ser somente a sua família, nunca vai ser somente os seus sonhos, ou aquilo que você pensa, os seus desejos, aonde você quer chegar, aonde você quer alcançar. Não, vai muito além disso, queridos. É o reino, diga assim, é o reino. E é por isso que a gente aprende, né? A gente canta, a gente lê, na terra como nos céus, porque teu é o reino. Porque quando o Senhor reina, você o entroniza, você o coloca no lugar certo. Ele é o Senhor da sua casa, da sua família, do seu tempo. E Ele sendo o Senhor do seu tempo, da sua casa, da sua família, o reino está estabelecido. Você pode dizer amém? E quando o reino é estabelecido na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você tem, acredite, o diabo fica furioso. E aí ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a sua família? Ele quer acabar com as suas expectativas? Ele quer acabar com os seus sonhos? Não. Ele quer acabar com o reino. Sempre, sempre. Pastor, o diabo está tentando me destruir. Não, ele quer destruir o reino. Pastor, o diabo está tentando me derrubar. Não, ele não quer derrubar somente você, ele quer derrubar o reino. Acredite. E por que o Senhor fala da vida dos cristãos? Porque somos nós, queridos, que proclamamos o reino. Através da nossa voz, através das nossas atitudes, através da nossa vida pessoal, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através daquilo que a gente é fora desse lugar. Então sempre será o reino, diga assim, sempre será o reino. Tanto no sentido do bem, que nós que proclamamos o reino, quanto no contrário, do diabo, do João 10:10. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E eu quero caminhar já para o final. Eu quero relembrar os irmãos de uma palavra que eu disse há um tempo atrás, e o título era, se eu não me engano, Davi, o especialista em fazer coisas que ninguém via. Quem se lembra desse dia? Amém? Que bom que você se lembra, você foi abençoado com essa palavra, diz amém. Essa palavra, ela caminha comigo, queridos, desde que eu ouvi ela, eu já pude ministrar na vida de muitas pessoas, sobre Davi. Hoje mesmo, pela manhã, onde eu trabalho numa igreja, eu falava sobre esse tema. Sobre Davi, o especialista em fazer coisas que ninguém via. E eu lembro bem que durante esse texto, durante essa fala, uma das coisas que eu citei era de que Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas. E estudando, você vai ver de que as ovelhas malhadas eram aquelas que tinham um valor menor do que aquelas que eram alvas, brancas. Elas tinham um valorzinho bem abaixo do que as outras. Então Davi, ele cuidava de algo que ninguém queria cuidar, algo que estava de lado. Mas estudando mais ainda, eu vi... Deixa eu tomar água aqui, mas que eu estou falando muito. E Davi, ele cuidava dessas malhadas. E estudando mais um pouco, eu falei também nesse dia, de que as ovelhas malhadas, elas ficavam em volta das ovelhas que eram brancas, no aprisco. Por quê? Quem se lembra? Porque quando chegava o predador, a ovelha era entregue primeiro
as malhadas, que tinham um menor valor, para que a branca ela fosse valorizada, ela não tivesse dano nenhum, porque ela tinha um valor maior financeiro. Esse texto que eu li para vocês sobre Jesus, o bom pastor, ele tem falado comigo durante a semana inteira. De muitas perguntas que eu fiz para Deus, muitos questionamentos, de coisas que Deus tem falado muito no meu coração. E aí eu comecei a me lembrar das ovelhas, das malhadas. E aí eu comecei a fazer uma associação a esse texto. De que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porque, não sei se você percebeu o que eu acabei de dizer. Ovelhas eram entregues para que outras ovelhas fossem salvas. Ovelhas que faziam a parte de serem o muro, a muralha, para que aqueles predadores, lobos, eu não sei o que tinha, não alcançassem aquelas outras ovelhas. Me lembrando de Jesus. Jesus muda essa história do pastor de ovelhas. Como pastor, Jesus mudou? Olha só que interessante. Como eu disse, as ovelhas eram entregues para que o predador pegasse e houvesse um tempo hábil para que aquele pastor recolhesse o restante das ovelhas e levassem elas embora. E aí nesse tempo, ele podia pegar, levar, esconder, guardar de novo no aprisco e talvez pegar a sua arma e espantar aquele lobo ou as bestas feras, não sei o nome que a gente pode dar. E Jesus muda essa história. Jesus, ele é o bom. Jesus, ele é o bom. Mas ele disse aqui no texto também que ele é a porta. Jesus, no texto que nós lemos, ele é a porta. Olha só. Mas ele também é o pastor. Jesus, naquele momento, era o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Quem assistiu esse episódio? Você tem churros? Tenho churros sim. Quanto custa os churros? Custa 50 centavos. Me dá uns churros. Aí ele pagava, ele entregava para ele mesmo, ele voltava, comia os churros, pegava a moeda que ele tinha recebido, vocês se lembram, né? Disso. Jesus, ele é o pastor que chegou até a porta. Jesus é a porta. Jesus, ele é o pastor. Jesus, ele é a porta. E Jesus, ele é o porteiro. Jesus, ele é o pastor. Jesus, ele é a porta. E Jesus, ele é o porteiro. Por que ele é o porteiro? Quando vai alguém que é conhecido na sua casa, você já deve ter feito isso que eu vou falar agora. Quem é? Fulano de tal. E você conhece o fulano de tal. O que você faz? Você vai lá abrir a porta? Vai nada. Pode entrar. Não é assim que você faz? Jesus é o pastor. Jesus, ele é a porta. E Jesus é o porteiro. Quando você conhece quem está te chamando, e aí é a ovelha que ouve a voz do seu pastor. E é tão bom quando você ouve a voz dele. Porque a voz dele é inconfundível para quem é ovelha. O pastor chama, a porta se abre. Ele é o porteiro. E quando você diz, eu conheço essa voz, você diz, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim.
Você é bem-vindo, pode entrar. Então ele toma o papel de quem? Do porteiro. O que abre a porta para o pastor entrar. Como é que Jesus mudou a história desse pastoreio? Até aqui, as feras chegavam e consumiam uma ovelha, para que outra ovelha fosse salva, ou para que o restante das ovelhas fossem salvas. Mas Jesus, o bom pastor, que é a porta, que é o porteiro, estou indo para o lado certo, né? Ele fala, eu preciso mudar essa história. Tem muita ovelha morrendo, para que outras sejam salvas. E ele, como bom pastor, ele bate na porta. E ele pergunta se ele pode entrar. Para que nenhuma ovelha mais precise morrer. E sabe o que ele faz? Ele fala, esse negócio de eu ser pastor, precisa mudar uma situação aqui. E ele toma a posição de ovelha. E como diz a palavra de Deus, como uma ovelha muda, ele se entrega ao Calvário. Mas quem se entregou como uma ovelha muda foi o meu pastor. E é por isso que o texto fala de que o bom pastor, ele não sacrifica a ovelha, ele morre por ela. Jesus olha aquilo e fala assim, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso mudar essa história. E aqui eu encerro essa palavra. Já, pastor? Já. E eu quero encerrar essa palavra bem pertinho de você aí. Vamos fazer essa? O verdadeiro pastor, o bom pastor, o pastor que é a porta, que é o porteiro, que se colocou como ovelha, mas ele nunca deixou de ser o pastor. Ele se entrega por aquela ovelha, que quando bate na porta, ela diz, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Olha só, porque você conhece a voz do pastor, e aí você tem intimidade o suficiente, porque queridos, quando o texto diz de que a ovelha conhece a voz do seu pastor, é porque ela sabe exatamente do que ela está falando. Ela fala assim, eu sou íntimo, eu conheço essa voz é inconfundível, é a do meu pastor. E como diz o texto, o porteiro, ele abre a porta e o pastor começa a caminhar. E as ovelhas vão seguindo a voz daquele pastor. Como eu disse, eu quero encerrar aqui. Como eu disse, esse texto falou muito essa semana ao meu coração. Falou profundamente, profundamente, profundamente. Vem cá, Tamara, me dá um abraço aqui. Vem cá. Para quem não conhece, é a minha esposa, tá, gente? Vou abraçar a irmã, não, é minha esposa. Minha mãe está ali, te amo. Esse texto falou comigo, sabe o que, queridos?
que às vezes o pastor precisa se sacrificar para que ovelhas parem de morrer. E eu falei muito com Deus antes de falar o que eu vou dizer agora. Mas eu disse para Deus que se fosse necessário esse sacrifício, eu o faria. E para que pessoas não morram, eu disse para o Senhor, eu estou disposto. Sabe uma outra visão que Deus deu essa semana, esses dias? Uma gangorra e 2 tambores de água. E essa gangorra, quando ela descia um lado, submergia, o outro lado subia. E quando esse lado subia, o outro descia e submergia. E eu disse: Deus, que imagem é essa? Ele disse: filho, sempre que alguém precisar respirar, alguém precisa beber água. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer isso? Ele falou: assim é a vida ministerial. Sempre que alguém precisar respirar, alguém precisa beber água. Eu falei: Deus, e o que eu preciso fazer? Primeiro, filho, você não pode indagar quem escolheu respirar, porque é uma escolha. Eu falei: tá, e o que eu preciso fazer, Senhor? Ele falou: você precisa se lembrar que você tem um ministério. E para que pessoas respirem, alguém precisa estar debaixo d'água. Eu escolhi estar debaixo d'água, para que pessoas pudessem respirar. Mas eu sou ser humano, eu sei que eu não posso viver a vida toda debaixo d'água. Eu disse: Senhor, e o que eu vou fazer? Ele: trate de aprender a apneia. Para quem não sabe, a apneia é você aprender a ficar mais tempo debaixo d'água. Tem gente que fica mais de 1 minuto, eu não consigo ficar, 30 segundos. Eu não sei o recorde de apneia, eu não fui atrás disso. Mas todas as vezes que alguém precisar respirar, alguém vai precisar se afundar e beber água, para que aquela pessoa continue respirando. E eu falei: Senhor, eu escolho o lado da água. Eu falei: mas e as pessoas que escolherem respirar? Ele falou: entenda que ministério é isso. Ministério é você ter que beber a água enquanto alguém está respirando. Eu escolhi beber água. Eu escolhi o lado mais difícil. Mas eu sou ser humano e eu sei que eu não consigo ficar debaixo d'água. O que eu quero dizer com isso, e encerrar minha palavra aqui junto com a minha esposa, é de que eu preciso respirar. Eu sei que alguém vai estar bebendo água durante esse tempo, mas eu escolhi trazer fôlego para dentro da minha casa. E aqui eu quero me despedir de vocês, dizendo que foi um prazer estar aqui durante esse tempo, e que eu vou ser eternamente grato ao meu Deus por ter me escolhido, me levantado nessa igreja. Agradeço ao pastor Moisés por ter sido bravo o suficiente para ter me levantado, porque eu não merecia. Por ter sido obediente o suficiente para levantar um cara como eu, que nunca pensei em estar no ministério pastoral, mas Deus me escolheu. E eu precisei escolher entre beber água ou respirar nesse momento. Agradeço ao pastor Moisés, ao pastor Gerson, que cuidou de mim desde a inauguração, desde o ano 2000, que me formou ministerialmente, diácono, presbítero, pastor, que fez o nosso casamento, que foi no parto do meu filho. Irmãos, eu tive esse privilégio. E eu não sei onde os nossos caminhos vão se cruzar de novo. Eu sei de uma coisa: Deus está cuidando de você, porque Ele é o bom pastor. E eu também sou ovelha, e Ele está cuidando de mim e da minha casa. Eu quero orar com você. E eu gostaria que você orasse por mim nesse momento. Feche os seus olhos.
Pai, minha oração é de gratidão. De gratidão, Senhor, por tudo que eu vivi até esse momento, Senhor, neste lugar. Eu escolhi um lado, Senhor. Mas às vezes também é necessário respirar. Muito obrigado pela vida do pastor Moisés, que tão bravamente me trouxe até esse momento. E vou honrá-lo, Senhor Jesus, enquanto eu puder. Também honro a vida do pastor Gerson, Pai, que sempre cuidou da gente, sempre, nos mínimos detalhes. Pastora Ana, obrigado por esse ministério, Senhor. Obrigado por ter me chamado, mesmo eu sendo falho, pecador e cheio de coisas, Senhor Jesus, para consertar ainda. Mas que bom que o Senhor me encontrou. Que bom que quando o Senhor bateu na porta eu pude dizer: você é bem-vindo aqui, pode entrar. E a minha casa é sua. Em nome de Jesus eu te agradeço desde já. Amém.